Por anos, a fazenda Boa Esperança guardou um mistério. Um segredo enterrado nas sombras da fortuna e do passado de Rafael Antunes. Você achava que sabia de tudo? Você achava que o amor poderia vencer qualquer barreira? Prepare-se. O último segredo está prestes a ser revelado. Uma verdade tão chocante que pode destruir não apenas um império, mas o amor que Rafael e Clara lutaram para construir. A fazenda Boa Esperança está prestes a testemunhar seu capítulo mais sombrio. Você está pronto para descobrir o preço do amor? Na imponente e luxuosa fazenda Boa Esperança, onde o requinto rural se entrelaça com o mistério de um passado sombrio, a atmosfera estava mais densa do que nunca. Os dias de tranquilidade aparente haviam sido varridos por uma série de revelações que abalaram as fundações do relacionamento entre Rafael Antunes, o enigmático ex-juiz e agora fazendeiro milionário, e Clara, a mulher que ousou amar o homem de olhar penetrante e alma contida. Cada sorriso trocado, cada toque, parecia agora suspenso sob a sombra de algo grandioso e ameaçador que pairava sobre suas vidas, testando a força de um amor nascido em meio a segredos e desafios. A verdade, sempre traiçoeira, havia se esgueirado pelos corredores elegantes da fazenda, sussurrando nos alpendres com vista panorâmica e se aninhando na sofisticada biblioteca de Rafael. Desde que o novo mistério começou a desvendar-se, a paz que eles tanto haviam conquistado parecia frágil, uma miragem, prestes a se dissipar. Rafael, com sua postura firme e dominante, mas traços melancólicos que sempre o acompanharam, sentia o peso de um segredo que não era apenas dele, mas que agora ameaçava arrastar Clara para um abismo de consequências imprevisíveis, colocando à prova a resiliência dela e a própria solidez do império que ele construiu. A fazenda, com sua fachada em madeira nobre e varandas amplas, outrora um refúgio de poder e recomeço, tornava-se agora um palco para o desfecho de uma trama complexa. O silêncio da propriedade milionária, pontuado apenas pelo canto dos pássaros ou o farfalhar das folhas, parecia guardar as respostas mais dolorosas. O público, ávido por cada reviravolta, respirava junto com Rafael e Clara, sentindo a tensão de cada descoberta, a agonia de cada escolha. Afinal, em um mundo onde a riqueza silenciosa e o bom gosto visível eram a norma, o preço da felicidade poderia ser mais alto do que qualquer fortuna. Este capítulo final não é apenas o clímax de uma história de amor e segredo. É um mergulho profundo nas consequências emocionais que moldam vidas, testam lealdades e revelam a verdadeira essência de um relacionamento. Será que o amor de Rafael e Clara é forte o suficiente para suportar a mais impactante das revelações? Ou o império da fazenda Boa Esperança, construído sobre tanto sacrifício, ruirá sobre o peso de um passado que se recusa a ser enterrado? A resposta está prestes a ser desvendada, e você não vai querer perder um segundo dessa jornada final. Para não perder nenhum detalhe desta história, que vai te prender do começo ao fim, inscreva-se agora no canal História de Amor e Segredo. E nos conte nos comentários de qual cidade e país você está acompanhando esta emocionante novela. Queremos saber até onde o amor e os segredos da fazenda Boa Esperança alcançam. O sol da manhã tentava penetrar as cortinas pesadas do escritório de Rafael, um ambiente que exalava sofisticação, com seus móveis de madeira maciça e estantes altas repletas de tomos antigos. Clara, com o coração apertado e a respiração suspensa, observava Rafael enquanto ele perscrutava um compartimento secreto que haviam descoberto na base de uma das colunas esculpidas da varanda principal. A tensão era quase palpável,
o silêncio apenas quebrado pelo som abafado dos objetos que Rafael movia com cuidado. Desde a última revelação, a sensação de que algo muito maior os esperava havia se intensificado, transformando a rotina da fazenda Boa Esperança em uma espera angustiante por uma verdade que parecia se recusar a vir à tona completamente. Finalmente, com um puxão firme, Rafael revelou um pequeno espaço oculto. De dentro, ele retirou uma adaga antiga, com o cabo entalhado em madeira escura e a lâmina cega pelo tempo, envolta num pedaço de tecido de seda envelhecido. Não era a adaga em si que era assustadora, mas o que estava gravado na lâmina. Uma sequência de símbolos rúnicos que Rafael reconheceu imediatamente de seus dias como juiz, símbolos que ele havia visto em um caso arquivado há anos, um caso de assassinato não resolvido que o havia assombrado por sua complexidade e falta de desfecho. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A adaga parecia emanar uma energia fria, carregada de história e dor. Seus olhos encontraram os de Rafael, e ela viu neles a mesma confusão e um vislumbre de um tormento que ele sempre tentara esconder. A melancolia habitual de Rafael se aprofundou, e por um instante, Clara teve a sensação de estar olhando para o passado sombrio que ele carregava. Um passado que, apesar de todo o luxo e sucesso aparente da fazenda, jamais o abandonava. Era como se a cada passo que davam em direção à verdade, o preço do amor se tornasse mais nítido, mais exigente. O tecido que envolvia a adaga não era apenas um pedaço de seda. Dentro dele, cuidadosamente dobrado, havia um mapa antigo e um medalhão com o mesmo símbolo rúnico da adaga, mas com uma pequena inserção de uma pedra semi-preciosa que brilhava fracamente. O mapa parecia indicar uma área remota dentro da própria fazenda Boa Esperança, um local que Rafael conhecia, mas que nunca havia explorado a fundo, considerando apenas uma parte intocada da vasta propriedade. A cada novo objeto, uma nova camada de mistério se desdobrava, exigindo deles não apenas inteligência, mas uma coragem inabalável. A voz de Rafael, geralmente controlada e firme, soou rouca ao quebrar o silêncio. Clara, isso é sobre o caso Cisne Negro, onde a vítima foi encontrada com esses mesmos símbolos gravados na pele e o assassino nunca foi pego. A mão dele tremia levemente ao segurar a adaga, algo que Clara nunca havia presenciado. O caso Cisne Negro havia sido o último grande desafio de sua carreira como juíza, um enigma que o frustrara e o impulsionara a deixar a vida em sociedade para se refugiar na Boa Esperança. Clara, apesar do medo crescente, sentiu uma onda de determinação. Ela pegou o mapa e o medalhão, sua mente fervilhando com possibilidades. Então o assassino está aqui, ou estava, e deixou isso para trás. Mas por quê? E por que só agora isso se revela? A resiliência de Clara, que havia sido testada tantas vezes, agora se mostrava ainda mais forte diante do perigo iminente. Ela sabia que precisavam agir rápido, que cada segundo era crucial para desvendar o enigma antes que ele os alcançasse. A vista panorâmica dos alpendres, que antes trazia paz, agora parecia observar o drama se desenrolar. Testemunha silenciosa da imponente beleza e dos segredos obscuros da fazenda. A brisa que soprava pelas varandas amplas trazia não apenas o perfume das flores, mas também a sensação de que algo estava em movimento, que o passado estava se chocando violentamente com o presente. Rafael e Clara estavam prestes a embarcar numa jornada perigosa, onde as consequências de suas descobertas poderiam abalar não apenas suas vidas, mas a própria essência do império que Rafael havia construído com tanto esmero e sacrifício. O relógio na parede do escritório marcava o tempo implacável. Eles sabiam que não havia volta. O enigma da adaga escondida era apenas o início.
o primeiro passo em direção a uma verdade que poderia libertá-los ou destruí-los para sempre. O luxo rústico chique da fazenda, com seus lustres imponentes e tapeçarias artesanais, parecia um contraste irônico com o terror que se desenrolava. Eles estavam juntos nessa, e o laço que os unia seria a única força capaz de atravessar a escuridão que se aproximava. A fazenda Boa Esperança esperava pelo seu desfecho. Com a adaga e os artefatos recém-descobertos em mãos, Rafael e Clara se dirigiram à biblioteca, um santuário de conhecimento e mistério dentro da fazenda Boa Esperança. As estantes altas, repletas de volumes antigos, pareciam guardar as respostas que eles desesperadamente procuravam. O cheiro de livros velhos e madeira polida envolvia o ambiente, mas a atmosfera estava carregada de uma urgência que superava qualquer conforto. Rafael, com a sua mente analítica de ex-juiz, começou a folhear um dos volumes sobre simbologia nórdica que ele havia guardado por anos, esperançoso de encontrar a chave para os símbolos rúnicos gravados na adaga e no medalhão. Clara, por sua vez, examinava o mapa com atenção minuciosa, passando os dedos sobre as linhas desbotadas, tentando decifrar a localização exata apontada. Era um mapa da própria fazenda, mas com marcações que não constavam em nenhum dos mapas modernos. Havia uma área específica destacada, um trecho da mata que Rafael raramente visitava, considerado apenas uma porção intocada da vasta propriedade. No entanto, o mapa continha pequenas anotações e desenhos que pareciam indicar uma estrutura antiga, quase imperceptível, escondida entre a vegetação densa, algo que nunca havia sido mencionado a ele. Enquanto Rafael mergulhava nos livros, a busca por uma conexão entre os símbolos e o caso Cisne Negro tornava-se cada vez mais intensa. A cada página virada, um novo fragmento de informação surgia, ligando os mistérios do passado de Rafael ao presente da fazenda Boa Esperança. A melancolia em seus olhos se aprofundava, e Clara percebia que ele estava revivendo cada detalhe daquele caso não resolvido, cada falha, cada pista que ele não havia conseguido decifrar anos atrás. Era evidente que este novo mistério não era apenas uma ameaça externa, mas um confronto direto com os seus próprios fantasmas. O requinte do ambiente, com seus tapetes persas e as janelas com esquadrias elegantes, contrastava com a crueza da verdade que estava prestes a vir à tona. Cada palavra no diário prometia desvendar um pedaço do quebra-cabeça, e a força emocional que Rafael e Clara estavam construindo juntos seria testada ao máximo. Eles sabiam que o diário não seria uma leitura fácil, mas era a única forma de entender o que estava acontecendo e talvez de encontrar a solução para o caso Cisne Negro e para a ameaça que pairava sobre a fazenda Boa Esperança. Com o diário nas mãos, Rafael e Clara se acomodaram na mesa central da biblioteca, a luz da manhã filtrando-se suavemente pelas janelas, iluminando as páginas amareladas. A cada palavra lida, a história de uma vida oculta começava a se desenrolar, revelando segredos de família que transcendiam gerações e se entrelaçavam com o próprio passado da fazenda Boa Esperança. O diário pertencia à avó de Rafael, uma mulher cuja resistência ele mal conhecia, e as anotações detalhavam não apenas a vida na fazenda décadas atrás, mas também um envolvimento inesperado com o olho de Weird e o caso Cisne Negro. As primeiras páginas descreviam a rotina da fazenda, a beleza dos jardins impecáveis, o pomar organizado e a vida de uma mulher que, apesar de aparentemente feliz, carregava um fardo silencioso. A avó de Rafael era uma guardiã de segredos, membro de uma sociedade secreta que por gerações havia protegido uma verdade ancestral ligada à terra da fazenda Boa Esperança. Essa sociedade, da qual Clara também havia ouvido falar através dos murmúrios de sua própria avó,
era responsável por manter o equilíbrio e a prosperidade da região, mas a um custo que poucos estavam dispostos a pagar. O diário revelava que a adaga e o medalhão eram artefatos de grande poder, usados nos rituais da sociedade para selar pactos e proteger a fazenda de ameaças externas. O olho de Wyrd não era apenas um símbolo de maldição, mas também um selo de proteção, que só poderia ser ativado através de um grande sacrifício, geralmente de natureza pessoal e emocional. A cada revelação, a respiração de Rafael ficava mais pesada, e Clara sentia o peso das palavras, percebendo que o destino da fazenda estava interligado a um passado muito mais profundo do que imaginavam. O ponto de virada veio quando Rafael leu sobre um incidente ocorrido há mais de 40 anos. Uma tragédia envolvendo um dos membros da sociedade, que havia traído seus juramentos e tentado roubar os artefatos para seu próprio benefício. Essa traição culminou num assassinato, o mesmo caso Cisne Negro que havia assombrado a carreira de Rafael como juiz. O assassino, segundo o diário, era uma figura poderosa e influente na região, que havia conseguido acobertar o crime e sumir sem deixar rastros, deixando a avó de Rafael e os demais membros da sociedade em desespero. A voz de Rafael embargou ao ler a verdade por trás do assassinato. A vítima não era um inocente qualquer, mas sim um parente distante do próprio Rafael, envolvido sem saber nos jogos de poder daquela sociedade secreta. A culpa por não ter resolvido o caso em seu tempo como juiz, agora amplificada pela ligação familiar, era visível em seu rosto. Os traços melancólicos de Rafael se aprofundaram e Clara sentiu a dor dele, a sensação de que seu passado se recusava a ser uma página virada. A fazenda, com toda a sua beleza e imponência, parecia agora assombrada por fantasmas reais. O diário descrevia que o assassino havia sido banido da sociedade, mas jurou vingança, prometendo retornar para destruir a fazenda Boa Esperança e todos os que a protegiam. Ele havia deixado a adaga e o medalhão como um aviso, um lembrete de sua promessa. A avó de Rafael havia escondido os artefatos, temendo que caíssem em mãos erradas novamente, e havia planejado que, no momento certo, a verdade viesse à tona, para que um guardião pudesse finalizar a missão de proteção. Clara olhou para Rafael e em seus olhos viu uma nova determinação, misturada com uma profunda tristeza. A resiliência dela era prestada, mas a cada obstáculo, seu amor por Rafael parecia se fortalecer. Eles não estavam apenas desvendando um mistério, estavam resgatando um legado e enfrentando uma ameaça que os ligava de uma forma irreversível. A fazenda Boa Esperança, com seu misto de luxo e rusticidade refinada, agora carregava não apenas a beleza, mas o peso de uma história complexa e perigosa. A biblioteca, que antes era um refúgio, agora era o epicentro de uma revelação que exigia ação imediata. As palavras do diário ecoavam na mente de Rafael e Clara, um chamado para o dever, para proteger o que eles haviam construído e para honrar a memória de uma mulher que sacrificou tanto para manter a fazenda em segurança. O caso Cisne Negro era mais do que um crime do passado. Era a chave para entender o presente e para garantir um futuro para a fazenda Boa Esperança e para o amor deles. O preço do amor estava se tornando cada vez mais evidente. A revelação do diário da avó de Rafael lançou uma sombra pesada sobre a fazenda Boa Esperança. O nome do assassino, um ex-sócio da sociedade secreta e poderoso empresário da região que havia desaparecido anos atrás, emergiu das páginas como um fantasma do passado, trazendo consigo a ameaça de vingança e a destruição. Rafael e Clara sabiam que a ativação do olho de Wyrd, através de um novo sacrifício,
era a única forma de selar o pacto de proteção da fazenda e deter o homem que agora se mostrava ser uma figura influente e implacável, que operava nas sombras do império que Rafael havia erguido. A conversa que se seguiu no escritório, com sua atmosfera sofisticada e seus móveis de madeira maciça, foi a mais difícil que Rafael e Clara já tiveram. O sacrifício necessário mencionado no diário não era apenas simbólico. Envolvia uma renúncia profunda, a entrega de algo valioso, algo que moldaria para sempre suas vidas. Rafael, com sua postura firme, mas visivelmente abalado pela descoberta, ponderava sobre o que seria o maior sacrifício para ele. Seria a fortuna? A fazenda? Ou algo ainda mais íntimo, ligado à sua essência como homem? Clara, sentindo a angústia de Rafael, mas com sua resiliência inabalável, sugeriu que o sacrifício deveria ser conjunto, uma demonstração da força do amor que eles estavam construindo. No entanto, Rafael, com seus traços melancólicos vindo à tona de uma nova forma, sabia que a responsabilidade final era dele, como descendente da guardiã e proprietário da fazenda. Ele havia prometido a si mesmo que jamais permitiria que o passado prejudicasse o presente e o futuro de sua família, e agora essa promessa era testada de uma maneira brutal. Foi então que Rafael, com a voz embargada, fez a revelação mais dolorosa. O diário, em uma passagem quase ilegível, descrevia um rito final para o olho de Weird, o sacrifício de algo que representasse o maior legado de sua linhagem. Para ele, como ex-juiz e agora fazendeiro milionário, o seu maior legado era a fazenda Boa Esperança. A propriedade, com sua arquitetura imponente e seus jardins impecáveis, era a personificação do seu recomeço e sucesso visível. O sacrifício exigia a renúncia total da posse, a doação da fazenda para uma fundação, que seria gerida por Clara, com o propósito de proteger a terra e a comunidade, desvinculando-a da linhagem Antunes. Clara, chocada com a magnitude do sacrifício, tentou argumentar. Como ele poderia abrir mão de tudo que havia construído? Mas Rafael, com um olhar determinado e um brilho nos olhos que Clara raramente via, explicou que o verdadeiro poder da fazenda Boa Esperança não estava na sua posse, mas no seu propósito. Ele compreendeu que a proteção ancestral não era sobre acúmulo de riqueza, mas sobre a perpetuação de um bem maior, desprendido do ego e da vaidade humana. Essa era a essência da sociedade secreta de sua avó e o verdadeiro significado do olho de Weird. A decisão de Rafael era um ato de amor e desapego, um sacrifício que doeria profundamente, mas que libertaria a fazenda de seu passado sombrio e garantiria sua proteção para sempre. Ele sabia que o império que construiu seria transformado em um legado para as futuras gerações, gerido por Clara, com quem ele compartilharia a vida e o propósito, mas sem a posse oficial. Essa renúncia era o preço a ser pago para proteger o amor deles e a comunidade, e ele estava disposto a arcar com as consequências. O silêncio que se instalou no escritório foi preenchido apenas pelo peso da decisão. Os lustres rústicos chiques pareciam brilhar mais intensamente, como se estivessem testemunhando um momento de profunda transformação. Clara, ao perceber a convicção e o amor nos olhos de Rafael, aceitou a decisão, mas com uma ressalva. Ela geriria a fundação, mas juntos eles encontrariam uma forma de continuar vivendo e trabalhando na fazenda, garantindo que o legado de proteção ancestral continuasse, mas agora sob uma nova roupagem, mais transparente e voltada para o bem comum. A fazenda Boa Esperança, com seus alpendres com vista panorâmica e seu caminho de pedra, parecia respirar aliviada. O sacrifício de Rafael não era o fim, mas um novo começo,
uma prova de que o amor e a dedicação eram mais poderosos do que qualquer riqueza material. A decisão dolorosa selava não apenas a proteção da fazenda, mas também o futuro do relacionamento de Rafael e Clara, fortalecendo os laços que os uniam e preparando-os para os desafios que ainda viriam, pois o passado, embora selado, nunca é completamente esquecido. O amanhecer sobre a fazenda Boa Esperança trazia uma luz dourada aos campos, mas uma tensão diferente pairava no ar. Rafael e Clara, unidos e determinados, caminhavam em direção à área remota indicada no mapa, o local onde o ritual do selamento do olho de Weird deveria ser realizado. A adaga e o medalhão estavam com eles, agora não mais como objetos de mistério, mas como símbolos de um propósito maior. A resiliência de Clara e a força contida de Rafael eram a base para o que estava prestes a acontecer, um evento que mudaria para sempre o destino da propriedade. Chegaram a uma clareira escondida pela vegetação densa, onde ruínas de uma antiga estrutura de pedra, quase engolida pela natureza, revelavam o local do ritual ancestral. As pedras cobertas de musgo pareciam emanar uma energia antiga. No centro da clareira havia uma pedra maior, com uma depressão circular no topo que correspondia perfeitamente ao formato do medalhão. Era o altar onde os membros da sociedade secreta de sua avó realizavam seus ritos, um lugar esquecido pelo tempo, mas que agora seria reativado para um propósito final. Rafael, com um olhar penetrante e sério, mas sem o véu de melancolia que o acompanhava, começou a posicionar os artefatos. Ele colocou o medalhão na depressão da pedra e um brilho fraco começou a emanar da pedra semi-preciosa inserida nele. Em seguida, com a adaga em mãos, ele fez um pequeno corte na palma da mão, liberando algumas gotas de sangue que caíram sobre o medalhão. Era o sacrifício de si mesmo. Um selamento de sangue que ativaria o poder de proteção, desvinculando a fazenda Boa Esperança de qualquer maldição ou ameaça. Enquanto o sangue de Rafael se espalhava sobre o medalhão, uma luz intensa irrompeu da pedra, pulsando com energia. As antigas runas na adaga e no medalhão brilhavam em um tom azulado, e um murmúrio quase inaudível de vozes, como sussurros ancestrais, pareceu ecoar pela clareira. Clara sentiu a energia correr por seu corpo, uma sensação de poder e renovação. Era o olho de Weird sendo ativado, a proteção sendo selada, e a fazenda, enfim, encontrando seu propósito final, desvinculada das amarras do passado. De repente, a luz da pedra concentrou-se em um ponto específico do chão, revelando uma pequena tábua de pedra escondida sobre as raízes de uma árvore centenária. Na tábua havia uma mensagem final, gravada em letras antigas, que parecia ser uma profecia, ou um aviso. Rafael, com o coração acelerado, apanhou a tábua e a entregou a Clara, que começou a decifrar a escrita. Era uma mensagem da avó de Rafael, um último adeus e uma revelação crucial. A mensagem dizia: o olho de Weird está selado, a fazenda protegida, mas a sombra daquele que busca vingança não desaparece completamente. Ele se esconde nas profundezas, um aliado invisível que o ajudou a se reerguer. Busquem a verdade nos rastros daquele que sempre esteve à espreita, o traidor entre os traidores. O ciclo de sacrifício se encerra, mas o da justiça apenas começa. A última frase, busquem a verdade nos rastros daquele que sempre esteve à espreita, o traidor entre os traidores, ressoou na clareira. Clara olhou para Rafael, e em seus olhos havia uma nova compreensão. Não era apenas o assassino que precisavam enfrentar, mas alguém ainda mais próximo, um aliado invisível que o havia ajudado a se esconder por todos esses anos, uma figura que jamais suspeitaram. Essa descoberta final, vinda do próprio coração da fazenda, abria uma nova complicação,
um novo mistério que ligava o passado ao presente de uma forma ainda mais intrincada, envolvendo pessoas que eles conheciam e confiavam. A Fazenda Boa Esperança, com sua arquitetura imponente e seus jardins impecáveis, era agora um símbolo de um novo começo, não apenas para Rafael e Clara, mas para a própria comunidade. O ritual do selamento havia purificado o ambiente, mas a última revelação havia deixado um novo gancho, um vislumbre do próximo grande obstáculo. O preço do amor havia sido pago, mas a jornada pela justiça, essa, estava apenas começando, e eles sabiam que estariam juntos para enfrentar o que viesse pela frente. A luz da manhã, agora mais forte e purificadora, banhava a Fazenda Boa Esperança, refletindo nas janelas com esquadrias elegantes e nos vastos campos verdes. Rafael e Clara, voltando da clareira do selamento, sentiam o peso da última revelação, a existência de um aliado invisível, uma figura ainda desconhecida, que havia auxiliado o assassino a se esconder e a trama a se perpetuar. No entanto, a angústia era acompanhada por uma sensação de alívio e renovação. O olho de Weird estava selado, a fazenda estava protegida e o futuro, embora incerto, parecia a mais brilhante. No escritório de Rafael, agora com uma atmosfera mais leve e menos carregada de mistério, eles discutiram os próximos passos. A decisão de transformar a Fazenda Boa Esperança em uma fundação, gerida por Clara, mas com participação ativa de Rafael, solidificava o sacrifício e o amor que os unia. Os documentos para a transferência de posse já estavam sendo preparados por advogados de confiança, garantindo que o legado de proteção e prosperidade da fazenda continuasse, agora sob um novo propósito, mais altruísta e voltado para a comunidade. A conversa, porém, inevitavelmente, voltou-se para a figura do aliado invisível. Rafael, com sua mente aguçada de ex-juiz, começou a analisar todos os eventos passados, todas as pistas, tentando identificar quem poderia ter ajudado o assassino a se esconder e a manter-se oculto por tanto tempo. Clara, com sua intuição aguçada, pensava nas pessoas que haviam tido acesso à fazenda ao longo dos anos, ou que haviam demonstrado um interesse incomum nos segredos da propriedade. O mistério havia se transformado e agora exigia uma nova linha de investigação. A Fazenda Boa Esperança, com seu misto de luxo e rusticidade refinada, continuaria sendo o lar de Rafael e Clara, mas agora com um significado diferente. Os alpendres com vista panorâmica que antes observavam segredos, agora seriam testemunhas de um trabalho contínuo em prol da comunidade e da preservação da natureza. O estábulo moderno e o pomar organizado seriam mantidos, mas com um foco em sustentabilidade e projetos sociais, transformando a riqueza silenciosa da fazenda em um bem tangível para todos. Rafael, olhando para Clara, sentiu uma profunda gratidão. A resiliência dela, sua coragem e seu amor incondicional haviam sido a âncora em meio à tempestade de segredos. Os traços melancólicos que antes o definiam pareciam suavizar-se, substituídos por uma serenidade e uma determinação renovadas. Ele sabia que o preço do amor havia sido alto, mas a liberdade que a decisão trouxe, a sensação de que o passado sombrio não os controlava mais, era inestimável. O aliado invisível era o próximo desafio, um gancho para o futuro que eles enfrentariam juntos. Não havia mais medo de velhos segredos, apenas a determinação de desvendar a verdade e garantir que a justiça fosse feita. O império da Fazenda Boa Esperança havia sido salvo, não pela posse, mas pela renúncia, transformando-se em um símbolo de esperança e renovação, não apenas para eles, mas para a comunidade ao redor. A narrativa de Rafael e Clara se encerrava neste capítulo com uma promessa, a de que o amor verdadeiro pode resistir a qualquer provação,
e que a busca pela verdade é um caminho contínuo. A propriedade milionária, com seus móveis de madeira maciça e tapeçarias artesanais, era agora mais do que um lar. Era um testemunho da força humana, da capacidade de recomeçar e de transformar o sofrimento em propósito. A Fazenda Boa Esperança era de fato a fazenda de milionário, mas seu maior tesouro estava agora em sua capacidade de inspirar e proteger. O sol poente pintava o céu de tons alaranjados e roxos, lançando longa sombra sobre a fazenda, mas o ambiente não era mais sombrio. Era um convite para o futuro, para as novas histórias que seriam escritas e para a jornada contínua de Rafael e Clara. O preço da liberdade havia sido pago, e o horizonte se abria para um novo capítulo, não apenas para eles, mas para todos que acompanharam sua história de amor e segredos na magnífica Fazenda Boa Esperança. E assim chegamos ao fim de uma novela emocionante, onde cada segredo desvendado na Fazenda Boa Esperança nos prendeu do início ao fim. A história de Rafael Antunes, o homem rico e imponente com seu passado sombrio, e Clara, a mulher de resiliência inabalável, nos mostrou que o amor verdadeiro pode florescer mesmo nos terrenos mais misteriosos e que o preço da felicidade às vezes exige os maiores sacrifícios. Vimos a imponência da propriedade milionária, a mistura de luxo e rusticidade refinada e como ela se tornou o palco para um desfecho que abalou as estruturas do que pensávamos saber. As revelações sobre o caso Cisne Negro, o diário ancestral e o ritual do olho de Weird nos levaram por um labirinto de emoções, desde o medo e a angústia até a esperança e a determinação. A transformação da Fazenda Boa Esperança em uma fundação, um ato de desapego e amor, provou que o verdadeiro poder não está na posse material, mas no propósito e na capacidade de fazer o bem. Rafael, com seus traços melancólicos agora suavizados pela aceitação, e Clara, mais forte do que nunca, nos deixam com a certeza de que a força emocional construída entre eles é inaquebrável e que estão prontos para o que vier. A Fazenda Boa Esperança, com seu requinto rural e seu sucesso visível, se despede, mas deixa uma marca indelével em nossos corações. O mistério do aliado invisível permanece, um gancho poderoso que nos lembra que a busca pela verdade é eterna e que novas histórias estão sempre esperando para serem contadas. A jornada de Rafael e Clara é um testemunho da capacidade humana de superação, de honrar o passado e construir um futuro de propósito e amor. Deixe seu comentário abaixo. Queremos saber o que você achou deste final eletrizante. Qual foi a parte que mais te surpreendeu? E não se esqueça, para não perder os próximos capítulos desta emocionante saga e descobrir o que acontece a seguir com Rafael e Clara, inscreva-se agora no canal História de Amor e Segredo. Ative o sininho para ser notificado e junte-se à nossa comunidade de fãs apaixonados por histórias de amor, mistério e superação.